Na aula de hoje, nós vamos estudar a teoria do campo cristalino. Desde que foram descobertos, os compostos de coordenação têm representado um grande desafio para os cientistas, pois eles parecem desafiar as regras de ligação já bem estabelecidas para os demais compostos. A primeira teoria que teve algum sucesso em interpretar os compostos de coordenação foi a teoria da ligação de valência, ou TLV, desenvolvida por Alfred Wegener, que nós já discutimos na aula anterior. Se você ainda não viu a aula sobre a teoria de ligação de valência aplicada aos compostos de coordenação, o link da mesma estará na descrição desse vídeo. A teoria do campo cristalino foi inicialmente proposta pelo físico estadunidense Hans Bethe em 1929. De acordo com o modelo proposto por Bethe, a interação entre o íon metálico e os ligantes seria oriunda exclusivamente de uma interação estritamente eletrostática e não devido ao emparelhamento de elétrons, como sugerido pelo modelo da TLV. De acordo com a teoria do campo cristalino, os ligantes são interpretados como sendo cargas negativas pontuais, que são atraídas pelo núcleo do centro metálico. Os 5 orbitais d de um íon metálico isolado são degenerados, ou seja, os 5 orbitais dxy, dxe, dyz, dz2 e dx2-y2 apresentam a mesma energia nessa situação. Se todos os ligantes, aqui considerados como cargas pontuais negativas, se aproximassem do íon metálico em uma simetria esférica, eles ainda assim seriam orbitais degenerados. No entanto, a energia destes orbitais seria aumentada devido à repulsão eletrostática entre os elétrons dos orbitais do íon metálico e as cargas negativas dos ligantes. Agora, caso os ligantes se aproximassem do íon metálico em uma simetria não esférica, estes orbitais não seriam mais degenerados, pois alguns ligantes se aproximariam mais de alguns orbitais do que de outros. E ocorreria então o que chamamos de desdobramento dos orbitais d, ou seja, de acordo com a TCC, a interação entre o íon metálico e os ligantes remove parcialmente a degeneração dos 5 orbitais d do íon metálico. Eu sei, você deve estar pensando: olha, muito bonito tudo isso, mas de onde esse brilhante cientista tirou todas essas considerações? Bem, no contexto histórico em que foi desenvolvida a teoria do campo cristalino, muitas técnicas espectroscópicas já haviam sido desenvolvidas. Essas técnicas, por exemplo, a de difração de raio-x, desenvolvida por William Bragg, permitiu a elucidação estrutural de vários compostos de coordenação, ou seja, como os ligantes se arranjavam em torno do centro metálico. A cor dos complexos foi também um fator fundamental para o desenvolvimento da teoria do campo cristalino. Considere, por exemplo, o seguinte complexo, que apresenta uma coloração violeta. O espectro eletrônico deste composto indica uma absorção máxima em 510 nanômetros, o que é condizente com a sua coloração. Neste composto, a configuração do íon metálico é igual a D1. De acordo com o modelo proposto por Bethe, este complexo absorve energia nesta região e seu elétron é promovido para outro orbital d com energia diferente do que do orbital d correspondente a seu estado fundamental. Sendo assim, os ligantes, ao removerem a degenerescência dos orbitais d do centro metálico, induzem a absorção que levará à coloração violeta que este composto apresenta. O desdobramento dos orbitais d nos leva à criação de diagramas de energia. Primeiramente, podemos considerar os orbitais d do íon metálico isolados, apresentando um certo valor de energia igual para todos estes orbitais. Depois, devemos considerar um ambiente hipoteticamente esférico em que os ligantes se aproximam do centro metálico, causando um aumento de energia destes orbitais. Essa energia será o nosso ponto de partida
antes de discutirmos simetrias não esféricas e será denominada de baricentro. Inicialmente, vamos considerar um sistema octaédrico, em que 4 ligantes se aproximam do centro metálico em posições equatoriais e 2 outros ligantes em posições axiais. 3 dos 5 orbitais sofrerão um abaixamento de energia e são designados de T2G. Os 2 outros sofrerão um aumento de energia e são designados como EG. Não se preocupe ainda com essas nomenclaturas, pois discutiremos essas questões em aulas posteriores. Os orbitais T2G, neste caso, apresentam a mesma energia entre si e são, portanto, orbitais degenerados. E os outros 2 orbitais EG também são degenerados entre si. Podemos constatar por esse diagrama o que já havíamos discutido anteriormente. A aproximação dos ligantes em uma simetria inferior a uma simetria esférica remove parcialmente a degenerescência dos 5 orbitais D do íon metálico. A diferença de energia entre os orbitais T2G e EG é chamada de desdobramento do campo cristalino e é comumente chamado de parâmetro ΔO ou 10dQ. Vamos agora rever os principais conceitos aprendidos até aqui. Os compostos de coordenação são constituídos de um centro metálico rodeados por uma série de ligantes. A TLV considera que a ligação entre metal e ligantes se dá pelo emparelhamento de elétrons, em que o metal atua como um ácido de Lewis e os ligantes bases de Lewis. Já na teoria do campo cristalino, a interação entre os metais e os ligantes é uma interação puramente eletrostática, em que os ligantes são considerados como cargas pontuais negativas. A aproximação dos ligantes remove parcialmente a degenerescência dos orbitais D do íon metálico e a diferença de energia entre seus orbitais é chamada de desdobramento do campo cristalino, 10dQ ou ΔO. Nas próximas aulas, iremos estudar os principais fatores que influenciam no valor de 10dQ, como a geometria do complexo influencia na interação entre os ligantes e os orbitais D do íon metálico, como a TCC explica os espectros, a estabilidade termodinâmica e as propriedades magnéticas dos complexos. Se você gostou dessa aula, aperte o sininho, pois toda segunda e sexta, às 19 horas, temos conteúdo novo do ensino superior. Ah, e não esquece de conhecer o nosso Insta, tem muito conteúdo legal para você lá. Então é isso e até mais!